Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Fazendo uma série de estudos na carta que Paulo escreve aos Filipenses. E hoje nós estamos fechando um ciclo que começou há alguns dias atrás, quando Paulo se apresentava como um pastor e mostrando o cuidado, o zelo dele para com a igreja. A partir do versículo 17 do capítulo 3. Nós vamos seguir os estudos, eu te convido a me acompanhar agora em mais um estudo, vamos juntos. Meus amados, nós começamos há alguns dias atrás uma sequência de estudos aqui a partir do versículo 17 do capítulo 3, onde Paulo se apresenta como pastor, aquele que zela, aquele que cuida do rebanho da igreja. Paulo se apresentou como aquele que dá exemplo de vida e doutrina, ou seja, pregava e vivia o que pregava. Nós falamos de Paulo como aquele pastor que estava protegendo o rebanho. O zelo, o amor de Paulo, não é? Fazia com que ele denunciasse o erro. Nós pensamos em Paulo como aquele que exortava com firmeza, com lágrimas, falava a verdade em amor. Ele que não brincava, não é, quando o assunto era a doutrina, ele falava firme o que tinha que falar na hora certa. Nós estudamos aqui Paulo como aquele pastor que não se enganava a respeito dos falsos mestres. Esses falsos mestres que entravam na igreja, e a igreja daquela época, as igrejas sofriam muito, nós falamos isso aqui, com os judaizantes, né, com os falsos mestres, pessoas que estavam interessadas apenas em si mesmo, queriam colocar coisas que não era a vontade de Deus, não era o plano de Deus, mas estavam infiltrando nas igrejas, corrompendo o ensino puro, verdadeiro que Paulo tinha passado. E Paulo é firme ao exortá-los, a falar com eles sobre o cuidado, a forma com que eles têm vivido. Paulo vai chamando a eles a estarem atentos e apresentando de forma firme o erro deles. Se você olhar comigo no versículo 18 e 19, Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo usa um termo extremamente firme para referir-se a esses homens. São inimigos da cruz de Cristo. E depois ele vai dizendo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo diz, olha, não se engane com esses, eles só adoram a si mesmo. Paulo usando a palavra aqui, koilia, né, que é a palavra ventre, traduzida aqui, ela é a mesma palavra usada para umbigo, para útero, para dentro. E Paulo está falando, eles só olham para o umbigo deles, eles estão preocupados com eles, cuidado com esses homens. Eles são o centro de tudo, eles não estão preocupados com a vida de ninguém, com a igreja, com nada. Só pensam em estar bem. Paulo seguiu dizendo que eles invertiam os padrões morais, aquilo que era certo chama de errado, o errado chama de certo. Essa era a vida daqueles homens. Paulo diz que eles estavam voltados apenas para as coisas materiais e não para espirituais. Paulo traz uma exortação sobre aquele povo que pensa somente nas coisas dessa terra, e nós observamos no nosso último estudo o perigo de tais homens hoje ainda existindo, infiltrados no meio cristão, chamado evangélico, chamado gospel, eu chamo do jeito que você quiser, mas no meio das igrejas, trazendo falsos ensinos, pregando heresias, usando a Bíblia e fazendo verdadeiros malabarismo com a Bíblia para tirar um versículo aqui e ali para satisfazer os seus desejos, para arrancar dinheiro das pessoas, fazendo promessas que Deus não faz, falando o que Deus não está falando, prometendo coisas que Deus não está prometendo, enganando a muitos. Mas eu quero terminar o estudo de hoje pensando o que eles estão plantando, porque a oferta é grande, a procura é imensa, basta você ver isso. Quantos desses tem por aí, na televisão, na internet, nas ruas, grandes salões chamados igrejas, com muita gente procurando. Observe, isso lota igreja. Isso lota, isso enche. Eu sempre costumo dizer, às vezes a gente reúne para estudos bíblicos e há poucas pessoas que se interessam para estudar a Bíblia. Mas você bota uma faixa na porta
culto da prosperidade, noite da bênção, noite do milagre, seja lá o que for que atrai, você vai ver, sabe o que vai dar? Vai lotar, enche de gente. As pessoas estão procurando isso. Então a procura é grande. E sabe qual é a causa? A ganância. Tanto dos falsos mestres quanto daqueles que estão atrás dessas coisas. Que só pensam nas coisas terrenas. Mas sobre tudo isso tem as consequências. A consequência disso é o engano. É uma decepção. É uma vida vazia. E o final de toda essa triste história é um só. O que muitos não pregam, não falam, escondem. O final é o inferno. E essas pessoas estão caminhando inevitavelmente para a perdição. E não sou eu quem estou dizendo, a Bíblia traz isso. E Paulo diz no texto bíblico, o destino deles é a perdição. Por que diz isso? Porque não há salvação fora da verdade. Não há salvação fora da verdade. E qual é a verdade? É Cristo Jesus. Esses dias eu estava falando, a gente vê pessoas nas ruas com tanta dedicação, pessoas andando de porta em porta, ensinando seus falsos ensinos, pessoas usando tempos de rádio, televisão, trazendo os seus falsos ensinos, falando de uma verdade, se dizendo portadores de uma verdade, mas não conhecem a verdade, porque a verdade é Cristo Jesus. Não conhecem Ele como Salvador. Não há salvação fora da verdade. O caminho da heresia, ela só vai desembocar no abismo. O destino do herege é a perdição. Não tem jeito. Não tem outra possibilidade. E é triste ver pessoas sendo iludidas, enganadas, se deixando levar por isso. Não há jeito. Eu termino citando William Hendrickson, que ele diz corretamente que a perdição, a condenação, a morte eterna, a punição eterna. Quando Paulo diz aqui perdição, Paulo não está falando de aniquilamento, que vai deixar de existir, não. Paulo está usando um termo aqui que traz o significado de punição eterna, conforme 2 Tessalonicenses 1:9. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia desses homens, abram os olhos, o entendimento, o coração, para enxergarem o que estão fazendo enquanto há tempo. E que nós possamos tomar cuidado para não deixar levar por tais e semeando o que um dia certamente colherá. Que Deus abençoe a sua vida. Se você não fez sua inscrição no canal, faça agora e compartilhe esses estudos. É um assunto pesado, mas necessário. E a gente precisa falar para que Deus possa abrir os olhos daqueles que estão sendo enganados muitas vezes. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.